Hoje é dia de dar 10 dicas para quem quer se tornar um jornalista cultural. Vamos lá? Primeira dica, não leia tudo. O que eu quero dizer com isso? A vida, o tempo é igual para todo mundo. Então essa história de que vale ler até bula de remédio, eu não concordo. Aproveite desde cedo para ler as grandes obras literárias, aquelas que vão realmente treinar e mudar o seu olhar sobre o mundo. Mesmo você achando que seja difícil, tente, mesmo como estudante, ler Dostoiévski, Kafka, Edgar Allan Poe, Nelson Rodrigues, Machado de Assis. Leia com prazer e não como aqueles livros que obrigatórios quando a gente prestava vestibular. A qualidade da leitura que você tiver vai influenciar diretamente a maneira como você vai escrever e o seu olhar sobre o mundo na hora de cobrir cultura. A segunda dica é: selecione as bobagens que você quer ler. Em alguns momentos do dia e da vida, da semana, a gente não quer ler coisas muito pesadas. Aí é um momento importante para também aproveitar e treinar o olhar para ver aquelas obras e aquelas publicações que têm um grande índice de leitura e tentar entender por quê. Eu, quando era jovem, aprendi a ter gosto pela leitura por meio daquela sessão Oráculo da revista Super Interessante. É ali que me instigou a gostar de ler de várias outras coisas. Mas, por exemplo, Paulo Coelho é muito criticado na imprensa cultural, para quem cobre jornalismo cultural literário, mas vale a pena lê-lo. Afinal de contas, ele é o escritor que mais vende, o escritor brasileiro que mais vende no mundo. Portanto, qual é o segredo dele? É uma leitura certamente bem mais leve do que as obras anteriores e que recomendo no momento em que você não quer ler nada muito pesado. A terceira dica é: tenha pelo menos 2.000 anos de idade. O bom jornalista cultural, ele tem que conhecer, mesmo que em alguns pontos superficialmente, os grandes fatos da história da humanidade e do seu país. Eu me lembro quando um aluno de jornalismo, um ex-aluno meu de jornalismo do 5º ano, me perguntou quem era Vladimir Herzog, o que era DOI-CODE, o que era AI-5. Problema nenhum perguntar, afinal é a nossa missão como professor explicar e dar esse tipo de conhecimento para os alunos. Porém, quando você está numa redação, quando você já está atuando como jornalista cultural, a hora que você tem acesso a filmes, livros e espetáculos teatrais que falem desse tema, é fundamental você ter este conhecimento. Então busque 2.000 anos de conhecimento pelo menos e se aprofunde eventualmente naqueles que você precisar em tempos específicos. A quarta dica de hoje é: respeite o CCC. Clareza, coesão e coerência, especialmente para os jornalistas culturais que vão trabalhar com textos escritos. Isso é muito importante, ainda que para a televisão também seja fundamental. Não há nada pior num texto cultural do que você ler frases que não fazem sentido nenhum porque estão mal escritas, porque são incoerentes, porque não estão claras. Uma coisa é você não saber o que significa peremptoriamente. Para isso tem dicionário. Outra coisa é você ter um parágrafo inteiro que está analisando uma obra cultural que você não entendeu nada do que aquele jornalista escreveu. A quinta dica de hoje é: dose a sua parcialidade. Todo jornalista é parcial. A imparcialidade é um mito, não existe. A partir do momento que você escolhe as fontes e escolhe as palavras que você vai usar, você já está sendo parcial e ok. Mas é preciso dosar a sua parcialidade. Como vocês sabem, eu cobri cinema durante muitos anos. E um problema que eu tinha era fazer críticas de diretores que eu gostava demais, especialmente diretores como Michael Haneke, o Stanley Kubrick e o Lars von Trier. Os meus textos sobre esses diretores nem sempre eram os melhores, porque era muito difícil para mim não mostrar o meu lado fã e fanático por esses diretores.
Por outro lado, fazer textos sobre faroestes e musicais, que são gêneros que eu nunca gostei muito, eram os melhores textos, porque eu tinha uma certa frieza para tratar o tema, o filme, a direção, a produção e todos os aspectos daquela obra. A sexta dica de hoje é: liberte-se e busque o seu estilo. Uma vez que você já conseguiu se apoderar da clareza, coesão e coerência, agora é o momento de você buscar o seu estilo de escrever. Isso é muito bom e isso te aproxima dos seus leitores e também, se você trabalhar com audiovisual, dos seus espectadores. Estilo é a forma como você vai contar aquela história, como você vai narrar aquele fato. Isso se adquire com o tempo. E para isso é importante ler muito, que foi a minha dica anterior. Mas se libertar do estilo dos outros. Não queira copiar o estilo alheio, porque você pode criar o seu próprio estilo. A sétima dica é: devore cultura. Se você é um jornalista cultural que já cobre, por exemplo, o cinema, nem sonhe em apenas ver filmes. É fundamental que você devore as melhores séries de televisão, um pouco de novela também, e que você principalmente vá a grandes exposições, a espetáculos de teatro, a concertos musicais, e leia, claro, bons livros, como eu já disse antes, porque é o conjunto de tudo isso que vai te municiar de boas ferramentas para analisar as obras cinematográficas que você vai cobrir no veículo que você trabalha. E outra, ninguém garante que você vai cobrir cinema para sempre. O mercado é muito rotativo e aparecem outras oportunidades. Então é sempre bom o jornalista cultural ser um cara completo, que consegue entender a arte, ou pelo menos os princípios das outras artes que não cobre, para não ficar desarmado na hora que tem que cobrir estes campos. A oitava dica é: sem duplos preconceitos. O que eu quero dizer com isso? Os dois lados do preconceito. Eu me lembro que na minha época de redação, tanto eu era muito novo, quanto alguns colegas tinham preconceito de cobrir a estreia de filmes, por exemplo, da Xuxa. Por quê? Qual é o problema? Porque não é o tipo de cinema que eu quero assinar um filme. Grande bobagem. Eu acho que isso até diminuiu com o tempo, né, nos últimos anos. Mas não são esses filmes que podem fazer coberturas fantásticas, que você pode fazer textos muito atraentes. O que importa, de novo, não é a obra. Você não precisa ficar refém da obra, e sim como você vai retratar e cobrir essa obra para o seu leitor, para o seu espectador. O outro lado do preconceito é achar que cobrir o Woody Allen, fazer a crítica de um filme do Woody Allen, já é um glamour para você. É uma grande bobagem, né? Não é porque você está cobrindo a obra de um grande escritor, de um grande cineasta ou dramaturgo, que isso torna o seu texto melhor do que os demais. A nona dica de hoje talvez seja uma das mais importantes. Não se colonize. O que eu quero dizer com isso? Não fique refém da produção eurocentrista e norte-americana. Ok, essas regiões do mundo produzem muitos interessantíssimos produtos culturais que chegam aqui no nosso país. Só que não se colonize no sentido de achar que aquelas obras, o que vem, por exemplo, de Hollywood, tem que ser sempre a sua prioridade, e não é. Mude esse hábito. É a partir de você, jornalista cultural, que vai se começar a quebrar o hábito de achar que tudo que vem de fora é melhor do que é produzido aqui dentro. Então, não tenha uma mentalidade colonizada quando for cobrir cultura. E a última dica de hoje é: esqueça o glamour. Glamour é uma bobagem e passa muito rápido. Para você cobrir cultura, são anos de muito esforço, de muita leitura, são horas em redações e plantões de finais de semana cobrindo polícia e cobrindo cidades, e muita dedicação e especialização para que você possa ter lá na frente talvez um pouco de reconhecimento, que não é garantia para ninguém. Portanto, se você quer cobrir cultura porque você quer ter glamour, porque você quer ficar nesse métier da arte, etc., esqueça. Você quer cobrir cultura porque você gosta, porque essa é a sua missão, é aquilo que tem a ver com a sua personalidade. Do contrário, não vá atrás disso, porque é muito esforço para um reconhecimento que demora às vezes. E como vocês sabem, os salários de jornalistas hoje são sempre muito baixos. Então, para ter um reconhecimento financeiro e social,
social, levam-se muitos anos. Então, o glamour tem que ser deixado de lado. Gostaram? Então, até a próxima!